Olá, boa noite. Bom, meus queridos, nós temos dois tipos de adaptações curriculares, tá certo? Uma boa parte da literatura fala em adaptação e outra fala em adequação. Então, agora vocês só escutam a minha voz e estão vendo os slides. Quais são os tipos de adaptações que existem? Existem aquelas que a escola não pode fazer e aquelas que são obrigação da escola. Quais são os tipos de adaptações que a escola não pode fazer? O que é isso? São aquelas adaptações que dependem do sistema público, decisões, por exemplo, políticas, decisões que dependem de legislação, por exemplo, né? Uma grande discussão que nós tivemos aí na 1346, na Lei 1346, a quem cabe o custeio do mediador. Isso é algo que envolve políticas públicas. Uma obra numa escola pública, ela talvez tenha que pedir licença à prefeitura, pedir licitação. Então, são adaptações que nós não temos condições de fazer. Documentação, né? Como é que vai ser o modelo do histórico escolar, definido pela instituição pública, ou se é uma escola particular, ela tem esse poder. E as outras que são obrigação da escola, porque dessa adaptação curricular depende a inclusão. Se eu não modifico em nada o conteúdo, o currículo, os objetivos, eu não estou fazendo adaptação, o meu aluno não está incluído, porque ele não está aprendendo. Então, não podemos afirmar que existe inclusão se nós não fazemos adaptações no currículo de pequeno porte, aquelas que são feitas no dia a dia, nos mínimos exercícios, naqueles que podem trazer confusões no pensamento de um aluno que tem TEA e ele não conseguir aprender, tá certo? Então, adaptar currículo é uma obrigação da escola, sem sombra de dúvida. Mas não é uma tarefa que o professor vai fazer sozinho, ou o mediador vai fazer sozinho, é o trabalho de uma equipe. Por quê? Realmente dá muito trabalho, e nós conhecemos a realidade do professor brasileiro, que muitas vezes trabalha muito mais de um turno, trabalha 2, 3 turnos, ou trabalha 2 turnos e estuda no terceiro turno, e falta muitas vezes o tempo para planejar. A gente tem que pensar que fazer uma adaptação de currículo requer planejar para a turma e muitas vezes planejar e elaborar atividades para 1 ou 2 ou 3 alunos com necessidades especiais que estão na classe. Então, que a adaptação de currículo seja um trabalho de uma equipe da escola e não um trabalho somente do professor, porque certamente não vai ficar bom, né? Ele não vai conseguir dar conta disso, tá certo? Muito bem. Olha só, é uma discussão, né? Quem é que precisa de adaptação curricular? É só o aluno que tem autismo, porque é o tema do nosso curso introdutório? Não, não é só o aluno que tem autismo, não. Olha só, pensa bem. Eu recebo um aluno que pertence a uma outra cultura. Ele não conhece a língua portuguesa, ele vem de um outro país, ele não domina o português. Como é que eu vou fazer para ensinar matemática, geografia, história? Eu terei certamente que fazer adaptação de currículo para que ele possa acompanhar a matéria, certo? Então, sem dúvida nenhuma, que ele também, nesse momento, se torna um aluno que tem necessidades educacionais especiais e ele vai precisar de adaptação. Ou ainda alguém que chega de outro país dominando a língua inglesa, a língua francesa, e no currículo eu tenho uma matéria muito básica daquele conteúdo. Eu posso fazer com que ele frequente uma outra atividade nesse momento, certo? Nós temos os alunos pela legislação também, com as questões sensoriais, como cegueira, baixa visão, surdo-cegueira, né, surdez, alunos com deficiência intelectual, né, seja ela um problema de base ou alguma comorbidade, como, por exemplo, proveniente da síndrome de Down. O nosso aluno com TEA, que é o caso, né, que é o caso do nosso curso, crianças com dislexia, TDAH, algum tipo de deficiência física. Então, cada vez mais
o grupo se torna cada vez mais amplo. Mas vamos tomar cuidado também com excesso de encaminhamentos, porque muitas vezes a gente pode resolver mudando a nossa didática, alterando detalhes na pedagogia. Então, a adaptação curricular é quando a gente faz assim modificações grandes no conteúdo, na forma, nos objetivos, certo? Então, este é o público que requer a adaptação, tá ok? Que nós podemos ou devemos adaptar? Bom, os conteúdos, certamente, porque eu preciso pensar. Eu tenho um aluno que tem autismo. Como é que é o pensamento dele? É um pensamento literal? Qual é o nível de gravidade dele? Ele é um nível 1, nível 2, nível 3, quer dizer, ele é leve, moderado, severo. Então, será que ele alcança esse conteúdo desta forma que eu estou propondo? Eu vou poder utilizar o mesmo método ou vou ter que fazer adaptações no método proposto pela escola? As estratégias, que é como eu vou ensinar. Será que o meu aluno vai conseguir transcrever algo que está no quadro para uma folha? Ele vai precisar de livro didático, que nós conversamos agora há pouco. Eles vão fazer uso dos mesmos livros didáticos que a turma também fará? Ou eu terei que fazer todos os exercícios encadernados, em folhas? E os objetivos? Que tipo de objetivo eu tenho para ele? Então, é hora de nós tomarmos algumas decisões nesse momento. Vamos pensar quais são? Que tipo de decisões nós temos que tomar? Olha só, vamos pensar aqui nessa atividade que eu vi outro dia num exercício de um aluno com autismo. Vamos pensar numa atividade que está tratando do conteúdo, encontro vocálico e encontro consonantal. Eu peguei esse exemplo, que foi um exemplo real. E como esse nós teremos, né, no curso mais prolongado, que depois no final eu falo com vocês a respeito, né? Nós teremos, assim, vamos perceber que existem muitos outros exemplos de pequenos detalhes que fazem total diferença. Então, eu encontrei essa questão que dizia no exercício de um aluno: circule os encontros vocálicos e sublinhe os encontros consonantais. Bom, eu estou falando de um aluno que tem autismo e que já está alfabetizado, certo? Mas que ainda tem muitas dificuldades para interpretar enunciados. Então, ele não tem a incapacidade de realizar a tarefa, ele pode compreender, mas eu teria que adaptar e explicar de uma outra forma. Nesse caso, eu não preciso, nesse caso em especial, aluno que me inspirou a colocar esse exemplo aqui, eu não precisaria para ele eliminar esse conteúdo do currículo dele, do programa de ensino. Eu teria que alterar a forma, não necessariamente o conteúdo. Então, veja só, para que um aluno com autismo execute um exercício simples como esse, circular os encontros vocálicos e sublinhar os encontros consonantais, ele tem que saber, por exemplo, o que significa circular. Circule. Ele sabe o que é um círculo, que é passar uma linha em volta? Encontro vocálico, ele já tem esse conceito dominado? Ele sabe o que é sublinhar? E ele sabe o que é encontro consonantal? Bom, eu poderia, por exemplo, dividir para início de conversa essa questão em duas. Se fosse o caso dele conhecer o que significa circular e sublinhar, eu facilitaria a atenção desse aluno apenas dividindo. Na primeira questão, circule os encontros vocálicos. Segunda questão, sublinhe os encontros vocálicos, os encontros consonantais, com espaço no meio para que ele pudesse responder sem perder a atenção com duas ordens de uma vez. Vamos supor que ele não sabe o que é circule. Eu poderia simplesmente dizer: marque os encontros vocálicos. E ele vai marcar como ele quiser, fazendo um X, riscando, pintando, certo? A mesma coisa para os encontros consonantais. Vamos supor que a gente ainda tem um outro passo que ele ainda não conhece com essa terminologia. Ele não sabe que encontro de duas vogais se chama encontro vocálico, mas ele consegue perceber quando duas vogais ou mais estão juntas. Então, eu poderia perguntar apenas:
Onde nós temos juntas na palavra? Onde é que temos duas consoantes juntas na palavra? Então, observem que numa mesma questão eu posso adequar a diversos níveis de dificuldade, assim de fazer. Mas para isso eu preciso conhecer o meu aluno. Qual é, o que ele é capaz de fazer, de realizar, o que ele já domina e o que ele ainda precisa de conhecimento anterior para poder, né, ter, sem dúvida nenhuma, o conhecimento que é adquirido. Então, essas são etapas necessárias para que você realize uma boa adaptação. Isso, gente, em qualquer escola. Primeiro, avaliar o seu aluno. Como é que você avalia? Você já tem essa avaliação porque o ano acabou? Então, você já vai sentar com a sua colega do ano que vem ou com um grupo de professores do ano que vem para dizer para esse grupo qual é o repertório que ele tem? Ou ele é um aluno novo, está chegando? É importante fazer essa avaliação para saber qual é o seu repertório. Não importa se ele está passando para o 5º ano, porque ele tem idade para isso, mas o repertório dele é de maternal 2, é de pré-1, é de lá que nós vamos partir. Daí a importância da avaliação pedagógica. Nós não estamos falando de uma avaliação clínica, não. É a escola verificar o que é que esse aluno sabe e o que é que ele não sabe, segundo o seu próprio currículo, segundo a escola que está recebendo essa criança ou rematriculando de acordo com a renovação. Ok? E aí, nós vamos cruzar dados. Eu vou pegar esse repertório do aluno e cruzar com o currículo da escola. Não só com o currículo da série para onde ele foi matriculado, mas também das séries anteriores, porque pode ser que eu tenha que trazer algo lá de trás, de séries distantes, conseguir equalizar esse conteúdo e o repertório dele de conhecimento, certo? Bom, a partir desse momento, eu passo, então, a ter, não só por era uma questão legal, né? É uma obrigação de todas as escolas e um direito do aluno e da família, a escola vai elaborar o PEI, o Plano Educacional Individualizado, que no passado nós chamávamos de PDI, Plano de Desenvolvimento Individual. Vocês lembram disso? Que mudou de nome? Então nós temos o Plano Educacional Individualizado, e aí sim nós vamos elaborar. Eu sugiro a vocês que vocês não elaborem por longos períodos, para longos períodos, um plano educacional para um ano letivo, para 6 meses, não. Por que isso? Porque nós precisamos avaliar se deu certo, se nós alcançamos as nossas metas estipuladas para aquele período. Então, eu gosto do período de um mês. Nós temos mais ou menos 22 dias letivos, de 22 a 20 dias letivos, e aí nós podemos, então, cumprir, né? Verificar se essas metas foram devidamente alcançadas, certo? E aí sim, eu depois que eu analiso o currículo, tenho dados sobre o aluno, elaboro um plano educacional individualizado, a família tem o direito a ter uma cópia desse plano para poder sendo feito em casa, eu vou sentar para construir as adaptações curriculares. Não só adaptações, porque aí eu vou esmiuçar as atividades, os conteúdos, ou não, quais páginas não serão usadas, o que vai ser substituído. Aí sim, é a tomada de decisão do que eu vou ensinar, do como eu vou ensinar e quando eu vou ensinar, porque eu posso também ter uma temporalidade diferenciada, ok? Teríamos muito mais coisas para falar, mas esse é um curso introdutório. Ao final, eu vou apresentar para vocês os tipos de adaptações curriculares e qual o público que necessita de currículo adaptado, esmiuçando esse conhecimento, certo? De acordo com a legislação, com a literatura, como é isso. No segundo, como é que se faz uma análise do currículo escolar e como é que se avalia pedagogicamente o aluno com autismo, ok? Nós teremos uma avaliação pedagógica
Então, como é que nós fazemos isso para poder chegar à adaptação? Nós vamos aprender a analisar o currículo, analisar um plano educacional individualizado e a seleção dos conteúdos que serão ministrados, que serão ensinados. E tudo isso a gente vai fazer de uma forma prática, porque a teoria, pura e simplesmente, não habilita ninguém a fazer, é verdade? Então, a gente tem que aprender a fazer para que o nosso aluno consiga realmente aprender na escola. No módulo 4, nós vamos estudar adaptações curriculares na educação infantil, porque nós temos uma cultura de deixar para pensar nessa questão somente quando tem conteúdo formal. E educação infantil tem conteúdo também. De 0 a 3 e de 3 a 6, como é que vai ser? As adaptações curriculares em língua portuguesa, do ensino fundamental ao ensino médio. Da interpretação de texto, gramática e sintaxe. No módulo 6, adaptação curricular em matemática. Tal ao médio, sim, porque felizmente os nossos alunos com autismo chegam ao ensino médio, cada vez mais eles cheguem lá. Mas somente fazendo adaptação real é que nós podemos conseguir isso, porque o que acontece é que não é uma aprovação gratuita. Nós vamos apresentar, vamos aprovar e acabou. Não, de forma alguma, certo? Então, no módulo 7, adaptação curricular de História, Geografia e Ciências no ensino fundamental. Módulo 8, avaliação da aprendizagem dos conteúdos adaptados. Como é que eu formulo as provas, os testes? Se vai ser prova oral, prova escrita? É para promover esse aluno? É para reter? Quantos mitos nós temos em torno disso, né? E falar também sobre a terminalidade dele escolar. O que fala a legislação sobre isso e quando é que eu posso fazer essa legislação, certo? Então, olha aqui, se a forma de se inscrever, tá certo? Essa foi uma aula introdutória. Aqui vocês têm os dados sobre o curso completo, valor, forma de inscrição, tem um botão aí para se inscrever, e aí vocês vão poder, sem dúvida nenhuma, conhecer, né, cada etapa dessa mais prolongados, ok? Eu vou interromper agora o compartilhamento para que eu possa agora responder as perguntas de vocês, as outras observações muito importantes. Ok? Então, vamos agora nos ver novamente. Vamos aqui interromper os slides. Certo? Fechar aqui para que eu possa ver vocês. Pronto. Voltamos a nos ver agora, e agora a gente vai poder, então, ver muitas perguntas, tá certo? Então, vocês já viram os módulos, tudo que a gente vai aprender. Essa introdução tenha ficado claro que vocês precisam já começar agora as perguntas, né? Que elas devem existir, e aí eu vou responder aqui, tá certo? As perguntas de vocês. Não tá certo? O que não der para responder agora, eu depois respondo nos comentários, tá certo? Então, vamos ver aqui algumas das perguntas que eu posso responder para vocês que estão ainda online, e depois eu também escrevo, deixo algumas respostas. Ok? Vamos lá. Estão chegando aqui algumas perguntas. E aí a gente vai respondendo aqui. Olha, a adaptação curricular, ela é um direito do aluno do maternal até a universidade. Onde houver educação inclusiva, tem adaptação curricular, tá bom? Essa é uma primeira questão que aparece. Quando é que a gente começa a fazer adaptação curricular? Quando o aluno não está acompanhando na íntegra o currículo proposto pela escola.
quando há uma defasagem muito grande entre o que está sendo proposto e o que está sendo conseguido, o que o aluno está conseguindo realizar, é hora de adaptar. Então, desde o maternal 1, vocês devem ficar atentos, certo? Se eu estou percebendo que o desenho do meu aluno está diferenciado, se o desenho do meu filho está muito diferente, que os trabalhos que ele traz para casa são muito diferentes dos trabalhos que que os colegas realizam, considerando todas as dificuldades, todas as diferenças individuais, há mais ou menos uma média de produção. Então, não está acompanhando, as notas estão baixíssimas e existe ali um quadro que ainda pode estar até indefinido, não ter nenhum diagnóstico fechado, mas é hora de adaptar. Aliás, né, é importante dizer que é proibido a exigência de laudo para a matrícula de uma criança, tá certo? Então, isso também faz parte da legislação e é importante que vocês, ok? Podem mandar as perguntas. Então, eu já respondi essas duas que surgiram aqui, né, sobre em qual nível nós temos em quais níveis é permitido fazer adaptação curricular, maternal do maternal até mesmo a universidade, tá certo? Eu já fiz adaptação curricular na universidade para alunos meus, isso é perfeitamente possível, tá? Olha, está chegando aqui mais uma pergunta. O que fazer quando a escola diz que a adaptação só poderá ser dada no próximo ano letivo, 2018? Olha, a menos que essa escola ainda não conheça o aluno novo. Então, talvez a escola tenha a intenção de avaliar no início do ano letivo. Será que é isso? Se for, tudo bem, mas não pode demorar muito, porque normalmente, no Brasil, nós começamos um pouquinho antes do carnaval, dependendo da época do carnaval, né, no calendário, e as matérias novas, os conteúdos, já logo depois do carnaval. Primeira semana costuma ser de revisão. Se eu esperar muito para avaliar e ter todo esse trabalho que eu mostrei para vocês, que não é difícil de fazer, é trabalhoso, só tem que aprender a fazer, né? Eu já vou criar aí uma lacuna imensa entre o que a turma sabe e o que o meu aluno com autismo vai saber. Então, eu já terei uma defasagem de 2 ou 3 meses em relação à turma. E é tudo que a gente precisa evitar, tá certo? Olha, outra pergunta. Os alunos devem sair da sala de aula, pois tem matérias que acabam ficando muito difíceis, por exemplo, matemática do 8º ano. Não, eles só devem sair de sala se houver problemas de comportamento, de desregulação de comportamento, ou se for por um acaso houver uma adaptação de método muito diferente. Suponhamos que a escola esteja alfabetizando com palavração e você está propondo fônico para o seu aluno que tem autismo, aí sim, nesse momento, a gente busca um outro ambiente. Caso contrário, ele fica na sala de aula com a presença do mediador, que faz parte das adaptações, ter a presença de um mediador ou um profissional de apoio, como vocês quiserem chamar, tá certo? E a partir daí ele permanece na sala, sim, realizando o trabalho, ok? Quando a escola diz que PEI é limitar o aluno e a direção reúne a família e convence que o plano de inclusão é inadequado para o aluno autista, como a psicopedagoga pode agir? Olha, PEI não é limitar, não. É partir do ponto que ele consegue para ele poder crescer, certo? É como se eu fosse agora resolver correr, né, ser uma corredora profissional, e eu já começar correndo 22 quilômetros. Não vai dar certo. Eu teria que começar correndo bem menos quilômetros para poder chegar a essa quantidade. Então, o que eu consigo correr? Eu consigo correr 500 metros, 1 quilômetro, para poder um dia poder correr 15, 20? É isso que é o PEI. É visando um prognóstico muito favorável e não limitação. Tá? É porque nós temos no nosso imaginário
que fazer plano educacional individualizado e fazer adaptação curricular é sempre cortar, é sempre tornar menos, é sempre eliminar. Não, às vezes a adaptação curricular é aumentar o repertório. É uma criança que tem autismo e que tem alto funcionamento. Ele vai ficar insatisfeito no pré-1 porque tudo aquilo para ele é muito fácil. Talvez você tenha que trazer conteúdos do primeiro ano para que ele não desista da escola, porque ele pode desistir diante de tanta facilidade. Então, não pensem que fazer adaptação é sempre reduzir, não. Pode ser aumentar, tá certo? Olha, tem outra aqui que diz o seguinte: como seria a adaptação curricular no contexto específico do alunado surdo, no que diz respeito ao assunto crase, tratando-se de alunos do ensino médio, com uso de língua de sinais, tá certo? A língua de sinais, ela tem toda também, né, uma gramática própria, uma sintaxe própria, e a adaptação de currículo também envolveria isso. Então, aquilo que não alcança a primeira língua do aluno surdo, ela deve ser colocada de lado. A gente tem que lembrar que no caso da surdez, a primeira língua dele é Libras, a segunda é que é língua portuguesa. É como se fosse para nós a primeira língua materna português e a segunda inglês, tá certo? Bom, mas a escola pode exigir laudo para adaptar o currículo do aluno? Não, nem para adaptar o currículo. O laudo só serve legalmente para preencher censo. O laudo, ele ajuda o profissional a entender o que está acontecendo com aquele aluno e estudar mais, tá bom? Porque quando eu vou fazer adaptação, eu faço adaptação com as características dele. Tem um documento do MEC que fala sobre isso, que nós vamos estudar no curso prolongado. Quais são os padrões do MEC de avaliação? Então, vejam só, eu posso não saber que aquele meu aluno é autista. E como pedagoga de uma escola, não sou eu quem vou dar esse laudo e fazer essa avaliação. Mas eu sei que ele não se comunica, então já tem que adaptar isso. Eu estou percebendo que ele não consegue segurar no lápis, que ele tem problemas na motricidade. Eu já vou adaptar isso também, certo? Então, ninguém precisa esperar um laudo para dizer que um aluno tem necessidades especiais, não. Ok? No final do ano, a dúvida do professor regente é aprovar ou reter esse estudante para consolidar o seu aprendizado no ano seguinte, ou no mesmo ano. Qual a sua visão? Olha, não é nem a minha visão, é a visão de toda a literatura que nós temos a respeito e da legislação. O correto é que o aluno acompanhe a sua turma para que ele possa ter o convívio social com seus pares, de forma compatível com a sua idade e interesses, porque senão nós ficamos com interesses muito distantes. Imagina eu vou retendo, pensando no conteúdo e desprezando todos os outros elementos. O que vai acontecer? Né? Vai acontecer que, infelizmente, nós vamos ter um trabalho infinitamente discriminatório, porque talvez eu tenha um menino de 12 anos numa turma de 6, isso é impossível, tá certo? Bom, adaptações curriculares. Gostaria de saber lei para crianças autistas. Se for lei, gostaria de saber qual a legislação. Olha, não é específico para autistas, não, tá certo? Mas vocês vão se surpreender, talvez alguns, quando souberem que essa regra é uma diretriz do MEC, que é desde 2001, as diretrizes nacionais sobre como fazer as adaptações curriculares. E depois os decretos sobre acessibilidade, porque a gente tem o hábito de pensar que acessibilidade é só transformar a escada em rampa, e a acessibilidade ao conhecimento. Como é que fica? Certo? Boa noite. Qual profissional devemos procurar para verificar a alfabetização da criança em relação à escolha do melhor método, fônico ou silábico? Tudo que se refere à aprendizagem, se você estiver falando de profissional fora da escola, é o psicopedagogo, tá bom? Então, essa questão. Mas, normalmente, o trabalho clínico com um aluno que tem TEA é interdisciplinar. Tem vários profissionais atuando. A aprendizagem é com a psicopedagogia. A escola
também pode sentar para decidir isso, tá certo? E como nós temos já comprovações, né, evidências científicas sobre a importância do fônico para o aluno com TEA, às vezes a escola trabalha com silábico e a gente tem o direito de oferecer outro método, tá bom? E quando a escola não faz adaptação curricular? Eu, mãe, entre parênteses, posso fazer com a terapeuta? Olha, poder pode, mas o professor vai trabalhar com material que é estranho a ele e ao contexto dele. O que eu sugiro é que a terapeuta do seu filho ensine a escola a pescar, caso ela não saiba, sabe? Então, às vezes, o psicopedagogo tem que ir à escola, fazer alguma coisa, ajudar a equipe da escola a fazer adaptações, mostrar como se faz, levar a uma avaliação, né? Ajudar a avaliar, ensinar a pescar, porque esse não vai ser o primeiro nem o último aluno que eles vão receber. Então, é melhor que a escola aprenda para o bem dos outros também, tá certo? Bom, o que fazer quando a escola diz que não pode fazer adaptação? O que ele fará será, por exemplo, for trabalhar índios, ele pintará oca, ou seja, trabalhando a cores. Isso não é adaptação de currículo, certo? Isso não é adaptação de currículo, é ocupar o tempo da criança de uma forma improdutiva. Toda escola não é que pode ou não pode fazer a adaptação de currículo, não. Toda escola deve fazer. O aluno tem esse direito, porque é o caminho da aprendizagem dele. E olha, talvez nós estejamos falando coisas antigas com nomes novos, como num tempo atrás nós falávamos do trabalho diversificado, que era um conhecimento da didática, né? Mas nós vamos ter a oportunidade de aprofundar tudo isso no curso de 8 módulos, tá certo? Bom, eu espero vocês. Eu quero dizer para vocês que tem sido um grande prazer conhecer, né, passar por diversos lugares do Brasil e conhecendo como tem sido feita a inclusão, falando sobre diversos temas que tocam o autismo e a aprendizagem do autismo. E é isso. Quando uma escola não consegue fazer, deve buscar supervisão também. É um caminho para poder aprender a fazer. Porque, felizmente, gente, felizmente, a inclusão é um processo irreversível. Chega de exclusão e chega de segregação. E não vamos mais permitir de forma alguma que a pior das exclusões aconteça, que é a inclusão mal feita, a inclusão sem adaptação de currículo. Nós sabemos do quanto tem sido um desafio ser professor, com a multiplicidade de questões que envolvem uma sala de aula, e é por isso mesmo que ele precisa ter uma equipe por trás, uma equipe ajudadora, uma equipe colaboradora. Ele não pode fazer as adaptações sozinho, mas o aluno também não pode deixar de ter esse direito. Ok? Bom, nós vamos fechar aqui. Depois eu quero um ano maravilhoso para vocês e um ótimo curso para todos nós. Eu aguardo vocês até lá. Tá bom? Um beijo, tudo de bom.